Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui o capítulo de número 6 do livro de 1 Samuel. Você que trouxe a sua Bíblia, 1 Samuel, no capítulo de número 6. Esta palavra aqui, ela vai nos ajudar, porque ela vai trazer entendimento. Entendimento na igreja não é simplesmente uma coisa comum e qualquer. Entendimento é a manifestação do Espírito de Deus. Por quê? Porque o entendimento é uma das manifestações do Espírito de Deus. Como diz a Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 3, ele se apresentando à igreja de Sardes, ele disse: quem está dizendo é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Pastor, Deus tem 7 Espíritos? Sim. E isso está em Isaías capítulo 11, versículo 2 adiante, fala sobre as manifestações do Espírito de Deus. E uma delas é entendimento. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você está entendendo o que Deus está ministrando, é porque o Espírito de Deus está se manifestando na tua vida. Então, entendimento nada mais é do que Deus, o Espírito de Deus se manifestando na tua vida. Aí você diz assim: nossa, pastor, Deus falou tanto comigo, eu entendi tudo. Você já pode glorificar que você não só entendeu, o Espírito Santo está agindo. Quem entendeu isso, diga amém. Muito bem. No capítulo 6 de 1 Samuel, no versículo de número 1 adiante, diz assim: havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. Quantos meses, gente? Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós com a arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: se enviardes a arca de Deus, do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta enviareis uma oferta para expiação da culpa, e então sereis curados. E se vos farás saber, porque sua mão não se retira de vós. Desculpa. E se vos fará saber, porque a sua mão não se retira de vós. Então disseram: qual é a expiação da culpa que havemos de enviar? Então disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas. Olha para mim. Aqui a gente vendo os filisteus, primeiro, acreditando na cura através da oferta. E aí ele estava dizendo: como que devemos ofertar? Vocês vão pegar 5 hemorroidas e vai enviar em nome dos cinco príncipes, que eram governadores. Ou seja, eles pegaram aquela oferta de ouro, que estava em forma de tumor, mas era de ouro, e destinaram para aqueles cinco pessoas. Quem entendeu? 5 príncipes. Esses 5 príncipes eram governadores da província. Ou seja, eles estavam ofertando por eles. A oferta deles, dos filisteus, estava tendo direção e nome. A nossa também tem que ter direção e nome. Não é porque os filisteus fizeram, não. É porque nós já sabemos que a oferta é tão importante quanto a oração. Não é sobre a oferta que eu quero falar, pessoal. Só ensinando algo aqui, que já aproveitando a lição aqui.
Versículo, segundo o número dos príncipes, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos, porquanto a praga é uma mesma, sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, imagem das hemorroidas e dos vossos ratos, que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel, porque, porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima das vossas terras. Então os filisteus, para eles tirar a praga de rato, para eles ficarem curados das hemorroidas, e para eles poderem ter a bênção sobre a terra deles, eles tinham que ofertar ao Deus de Israel, dar nome à oferta deles e destino, e também tinha que dar glórias ao Deus de Israel. Quem estava ensinando eles a fazer isso? Os líderes deles, os pagãos. Agora, olha comigo aqui, a nossa mensagem está aqui. Versículo 6, lê comigo. Por que, pois, endureçais o vosso coração, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações? Versículo 7, vamos lá. Agora, pois, tomai, fazei o que, gente? Versículo 7. E fazei o que? Um carro novo. Um carro novo. E tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não tenha subido o jugo. Atai as vacas ao carro, e tirai delas o seu bezerro, levai-as para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde sobre o carro, e colocai num cofre, ao lado as figuras de ouro que haveis de oferecer para expiação da culpa, enviareis para que se vá. Olha para mim. Então a gente já viu que eles roubaram a arca, e por ter roubado a arca ficaram doentes, e a terra deles tiveram pragas. E qual foi o problema que eles tiveram? Hemorroidas. E qual foi o problema? O rato acabou com a lavoura deles. E não foi só isso. A presença da arca de Deus no templo de Dagon, que era o deus dos filisteus, destruiu Dagon em pedaços. Então eles entenderam que a arca não podia ficar ali, a arca tinha que ser devolvida. E a arca, então, ela vai ser devolvida. Presta atenção no capítulo, versículo 7, gente. Lê de novo comigo. Tomai agora e fazeis um carro novo. Você percebeu como que os filisteus estavam levando a arca? Sim ou não? Como que eles estavam levando a arca? Devolvendo. Fizeram com a boa intenção um carro novo, e pegaram vacas que nunca tinha subido jugo nela, vaca que nunca tinha puxado carga. A intenção era boa, irmão. Só que uma certa vez, o Davi, ele vai fazer a mesma coisa. No capítulo 6, agora de 2 Samuel. Vamos lá. Lá no capítulo 6 de 2 Samuel. Segundo Samuel 6, e tornou Davi a juntar os escolhidos de Israel, o número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha para Baalaim de Judá, para levarem dali para cima a arca do Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, Deus dos exércitos, que se assenta entre os querubins. Lê comigo, gente. E puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. Uzá, filho de Aiô, filho de Abinadab, guiava um carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que estava em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi, com toda a casa de Israel, festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau,
de faia, como também com harpas e saltério, com todos os tamborins e pandeiros e símbolos. Chegando à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão para a arca de Deus e pegou nela, porque os bois deixaram a pender. Olha para mim. Aqui o Uzá, os bois tropeçam, a arca dá uma caída, ele vai arrumar a arca. Tem má intenção? Não. Mas não podia. E o Davi levando a arca, sabe por que Davi não conseguiu levar a arca? Sabe por que Davi ficou triste? Versículo 10, vamos ler? O Uzá morreu, versículo 9, e Davi temeu ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi fez levar a arca à casa de Obed-edom, o geteu. A tradução mais atual da King James diz que Davi se entristeceu. Era algo que ele queria muito, mas ele ficou triste. Por que ele ficou triste? Porque ele ficou frustrado, porque não deu certo o que ele tanto queria fazer com boa intenção. A Bíblia diz aqui no versículo, versículo 2, no versículo de número 3, que eles fizeram um carro novo para isso. E por que deu errado? Sabe por quê? Porque Davi estava querendo fazer algo da maneira que os filisteus fazem. Quem carrega a arca em carro de boi é filisteu, não homem de Deus. A gente pode ter a melhor das intenções, mas se a gente fizer errado, vai dar errado. Você vê que os filisteus, eles tiveram um capricho igual Davi, de pegar um carro novo, de colocar uma vaca que nunca tinha puxado carga. A intenção era boa. Pessoal, enquanto a gente estiver fazendo para Deus igual os filisteus, Deus não vai aceitar. A gente tem que fazer para Deus como os filhos de Deus fazem. Se a gente quiser fazer para Deus e fazer como os filisteus fazem, nós vamos errar o alvo. A palavra de Deus, ela é bem clara, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Você não tem mais comunhão com as trevas. Então tudo aquilo que o diabo tem te plantado em você para te tirar do foco, não aceite. Quer te prender no pecado, porque ele quer que você perca a identidade de filho. Que quando nós somos escravos do pecado, quando o diabo, a Bíblia diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. É tudo que o diabo quer, que eu seja escravo. A Bíblia diz que escravo não tem direito, só o filho tem direito. Essa armadilha que o diabo fez para mim, para você, essa tentação que eu passo, que você passa, essa tentação que o diabo armou para poder nos tirar do propósito, é exatamente para nos escravizar, para perdermos o direito de filho. Igual o filho pródigo, um filho na terra dos porcos, sem autoridade, sem roupa, e passando necessidade. Então Deus nos deu esta palavra aqui, que não adianta a gente ter só boa intenção, a gente tem que fazer certo. A gente não pode fazer pela metade. E a gente não pode fazer para Deus imitando os filisteus. A gente tem que fazer para Deus como Deus quer que faça. Ah, mas a intenção é boa. Intenção boa, já tem um ditado. De intenção boa, o inferno está cheio. Então nós precisamos entender que o que Deus está fazendo é algo grande,
É algo maravilhoso, é algo poderoso, mas você não deve carregar a arca como os filisteus carregam. Vir para a igreja de qualquer maneira, o dia que der. Não, irmão, você perdeu o temor. É dia de buscar Deus. Quando você consagra a sua semana, você tem direito de colher. Se você não consagra, você não tem direito. A Bíblia diz: se a raiz é santa, os ramos serão. Aí eu não consagro a minha semana e depois eu não tenho direito de colher. Agora, quando eu estou na luta e eu consagro, eu tenho direito de falar: Deus, eu consagrei minha semana. Eu primiciei o meu primeiro dia da semana na tua presença. Eu fui te ouvir, eu fui te buscar. Eu fui falar com o Senhor. Eu fui ouvir sua voz falando comigo. Eu fui receber direção. Amém? Eu fui receber a graça abundante derramando-se sobre a minha vida. Vocês entenderam a semelhança das duas situações? O Davi levando a arca, exatamente como os filisteus levavam a arca. Deu errado, irmão. Agora olha para você ver 1 Crônicas 15. Vamos ler isso, 1 Crônicas 15. Primeiro Crônicas, capítulo 15, versículo 15. Desculpa mesmo. Versículo 15. Lê comigo. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia. Trouxeram a arca aonde, gente? Aonde? Trouxeram a arca nos ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra. Aonde que leva a arca, irmão? Não é no carro de boi? Não é no carro novo? Não. A arca se leva no ombro dos levitas, conforme a palavra de Deus. É isso que você precisa entender. As coisas de Deus não tem que ser feitas do jeito que nós achamos. Não tem que ser feita do jeito que os outros fizeram, eu vou fazer. As coisas de Deus têm que ser feitas conforme a palavra de Deus. Senão você pode ter boa intenção, vai dar errado. O Davi, no versículo 9 aqui, o menino morreu. Você imagina o cara fazendo algo para Deus e o menino morre. Que frustração. Ele morreu, o menino morreu. E olha a boa intenção. O boi tropeçou, a arca pendeu e só foi arrumar a arca. Morreu. Por quê? Porque a arca, pessoal, ela representava a presença de Deus. Tinha uma maneira certa de fazer. Ou seja, usar um homem de Deus. E aí, quando a gente usa a arca da maneira errada, uns ficam doentes, outros têm pragas, outros morrem, porque estão fazendo da maneira errada, mesmo com a boa intenção. Então Davi, ele faz com boa intenção, ele pega pandeiro, ele pega música, ele pega os instrumentos e faz uma festa. No meio do caminho, a festa dele se transforma em luto, porque estava fazendo com boa intenção, mas da maneira errada. Enquanto a gente estiver imitando os filisteus, irmão, a gente só vai até ali e depois vai vir a frustração. A gente tem que fazer conforme a palavra do Senhor. Vai dar certo. O versículo volta aqui para o 2 Samuel 6, para a gente terminar. Versículo 10. Então não quis Davi retirar para junto descia a arca do Senhor, a cidade de Davi, e a fez levar a arca à casa de Obed-edom,
E ficou a arca na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, trouxe a arca de Deus para cima, e para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi, com muita alegria. Olha para mim. 3 meses depois, então Davi viveu ali 3 meses de frustração. Deixou a arca que ele tanto queria, lá na cidade dele, ao lado da casa dele. Ele não queria reinar só com soldados, com dinheiro. Ele não queria só reinar com coroa na cabeça, ele queria reinar com a presença de Deus. E a arca representava a presença de Deus. Então ele foi buscar a presença de Deus para o reinado dele. Tem um monte de rei aí, irmãos. Tem coroa, tem soldados, tem trono, mas não tem a presença de Deus. O Saul também tinha coroa, o Saul também tinha soldados, também tinha recurso, mas ele morreu com as suas próprias mãos, porque a Bíblia diz que no tempo dele, quando Davi foi buscar a arca, já fazia 20 anos que a arca estava abandonada. 20 anos, a arca abandonada. O Saul não estava nem aí para a presença de Deus. Se você também não estiver nem aí para a presença de Deus, você vai ser como Saul. Vai ter tudo e não vai ter nada. No final da vida, suas próprias mãos vão te destruir. Fuja disso que o diabo tem te oferecido. Estas armadilhas são satânicas. Você não precisa disso. O Espírito que está na tua vida está te levando para o caminho que você está indo. Se você estiver indo no caminho do Espírito Santo, a sua vida vai ser contra o pecado, você vai odiar o pecado. Se o Espírito que governa a tua vida é o Espírito de Deus, você vai odiar o pecado, você vai amar a palavra de Deus. Mas se você estiver indo para o caminho do pecado, gostando do pecado, se aprofundando do pecado, é outro Espírito que está te guiando. E hoje você deve decidir que é o Espírito que governa a sua vida. Sai de cima do muro hoje. Pare de carregar a arca igual aos filisteus. Você não é mais um filisteu. Ou seja, você é um filho de Deus. Então mude a tua conduta. Faça conforme a palavra de Deus. Conforme a palavra do Senhor, como nós vimos aqui. Então 3 meses lá atrás deu errado. E 3 meses lá na frente vai dar certo, irmão. Por quê? Porque Davi aprendeu. Deu errado porque eu estava me comportando como filisteu. Vocês ouviram isso? Ele pensou, por que deu errado? Não era para dar errado. A intenção é boa, é a presença de Deus. Não era para dar errado. Com certeza o Davi foi para a Torá, irmão. O que é a Torá? Os livros dos judeus, que são os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, a Torá. Está aqui também, nós temos a Torá, nós lemos a Torá, nós cremos na Torá. Então Davi foi para a Torá e ele viu como que carregava a arca. Versículo de número 11. 11 não. 13. Lê comigo, gente. E sucedeu que, quando os que levavam, agora não é mais boi, irmão. Eram os que levavam a arca. O Davi foi buscar a arca, só que agora não era mais o boi que levava. Eram os levitas. Eram os sacerdotes. Então agora Davi parou de se comportar como filisteus. Ele parou de se comportar como filisteu. Agora ele foi buscar a arca, e os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos. Ele sacrificava bois e carneiros cevados. Agora Davi não estava mais com pressa. Ele queria fazer da maneira correta.
Às vezes é assim, irmão, a gente vai com pressa fazendo errado. Às vezes é assim, a gente está com pressa, mas estamos fazendo igual os filisteus. Às vezes nós estamos com pressa e Uzá morre. E a gente fica questionando, mas meu Deus, por quê? Eu tenho boa intenção. Irmão, realmente nós temos boa intenção. Mas só boa intenção não adianta. Tem que fazer da maneira correta. Então Deus está trazendo para mim e para você nesta manhã um entendimento novo. E hoje você vai pensar, pastor, qual tem sido a minha conduta igual dos filisteus? Eu tenho feito com boa intenção, não é suficiente. Tem que ser da maneira correta. Ah, pastor, eu dou meu dízimo aqui, de vez em quando eu dou alguma coisa. Não, tem que ser da maneira correta. Então não dá. Mas se for para fazer, faça da maneira correta, conforme a palavra do Senhor. Vai dar certo. Então agora, a arca não foi mais no carro de boi. Agora a arca estava no ombro dos levitas. Agora, pessoal, vai dar certo. Agora acabou a pressa. Tinha que fazer da maneira correta. Os pastores ligam para mim e falam, por que você não faz isso para aquecer a tua igreja? Aí eles mostram o que eles estão fazendo. Olha, e aí mostra as fotos da igreja, está chapado de gente. Eu não tenho pressa, irmão. Porque se eu tiver pressa, Uzá morre. Se eu tiver pressa, eu imito os filisteus. Eu vou andando a 6 passos e paro. Mas eu faço conforme a palavra do Senhor. Não tenho pressa. Eu quero que a arca chegue no lugar que tem que chegar. Eu quero que você chegue no lugar que você tem que chegar. O que adianta a gente ter meia dúzia a mais de pessoas na igreja e as pessoas vazias? As pessoas sem entendimento. As pessoas fazendo conforme, pessoal, os filisteus. Vai dar errado. Vai caminhar até a eira de Nacon. Mas não vai chegar em Jerusalém. Se tivermos imitando os filisteus, olha isso, gente. Se tivermos imitando os filisteus, vai dar errado. Se tivermos imitando os filisteus, nós vamos até a eira de Nacon e não vamos sair da eira de Nacon. A gente precisa chegar a Jerusalém. Agora, a pergunta que eu te faço é: você quer chegar até a eira de Nacon ou você quer chegar até Jerusalém? Você quer ser crente até ali ou você quer a vida eterna? Então a gente precisa entender o que a gente quer para a nossa vida espiritual, irmão. O dia de amanhã ninguém sabe. O ano passado eu fui fazer o velório de um amigo meu, mais novo do que eu. Tomei café com ele na sexta-feira. Na segunda eu vi no Facebook a esposa dele postando que ele tinha morrido. Aí a pergunta que eu te faço é qual, irmão? Onde você quer passar a eternidade? A maioria das igrejas nem essa pergunta não faz mais para a igreja. Porque eles estão preocupados mais com a quantidade de pessoas que tem lá para postar nas fotos do que para onde as pessoas vão. Aonde você quer passar a tua eternidade? A pergunta que eu te faço é: você quer morar na Nova Jerusalém? Ou você quer ir até a eira de Nacon? A tua boa intenção te leva até a eira de Nacon. Mas a maneira certa, conforme a palavra de Deus, te leva até a Nova Jerusalém. Por isso que os pastores não precisam ter pressa, vergonha. Quinta-feira eu fui pregar numa igreja que tem 2.000 membros.
Eu não preciso ter pressa para Deus colocar uma multidão na minha frente. E tem sido assim durante os últimos anos. Estou indo, tem uma multidão, sabe que eu chego lá, eu falo aquilo que eu tenho que falar. Você acha que Deus está me colocando lá para quê? Por que você acha que Deus está movimentando tudo? Para quê? É porque Ele quer fazer algo através de mim lá também. E vou dizer para vocês, vocês têm o privilégio de receber informação que nem pastores têm. Quando eles ouvem aquilo que Deus já nos deu, que você já ouviu, eu não sei se você guardou, não sei se você pratica, mas você já aprendeu coisas que os pastores nem eles não sabem. Tanto é que eles me chamam para ir lá. E quando eles ouvem, eles falam assim: estou impactado com o que Deus falou. Porque Deus tem dado um vinho novo, mas o odre velho vai romper, porque Deus não aceita remendo. Deus quer vinho novo em odre novo. Deus não quer remendo, irmão. Deus não quer que a gente vá até a ira de Nacon. Dá certo, irmão. O Davi conseguiu levar a arca sem pressa agora. 3 meses lá atrás, diga 3 meses lá atrás. Deu errado. Por que deu errado? Porque ele estava fazendo como os filisteus fazem. Enquanto a gente estiver sendo egípcio, enquanto a gente não matar o egípcio que está dentro da gente, Deus nunca vai usar a gente para ser um libertador do povo de Israel. Hebreus 11, a Bíblia diz que Moisés, ele pela fé recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu desprezar as riquezas momentâneas para poder ganhar a vida eterna com os seus. Em outras palavras, Moisés, ele parou, ele pensou, ele falou: eu posso ser um dos faraós, porque eu sou eu posso ser um dos faraós. Eu sou filho da filha de Faraó, eu sou um príncipe. Moisés era um príncipe, foi criado como um príncipe. Ele poderia ser um faraó. Não sei se ia conseguir, mas poderia, ele era príncipe. Aí você diz assim: pastor, a Bíblia diz que quando ele descobriu que ele era hebreu, quando ele vê um egípcio batendo no hebreu, ele vai lá e mata o egípcio. Porque ele descobre que aquele povo é o povo dele. Ele fala assim: como eu vou ver o meu povo sofrendo, não vou fazer nada. Aí ele foi e matou o egípcio. Aí vou dar um ensino para você de uma figuração aqui. Enquanto você não matar o egípcio que tem dentro de você, enquanto você não matar o egípcio que tem dentro de você, você não vai ser o Moisés libertador. Deus não vai te usar como Moisés que vai abrir o mar. Deus não pode te usar como Moisés que tem autoridade de falar face a face. Quem entendeu isso? Eu já expliquei a palavra, irmão, já está explicado. A arca carrega no ombro. Dói, irmão. No carro de boi é mais fácil, né, Nilton? Né, irmão Naur? Não pesa. Né, irmã Vera? Não pesa. Né, dona Inês? A arca no carro de boi é mais leve. Né, Suelane? E Gilmarzão? É mais leve. Os levitas não precisam nem fazer força. Os levitas só vão dançando. Mas quando está no ombro, irmão, ela pesa. Talvez a gente precise parar a cada 6 passos, porque está pesado. Mas vai chegar. Vai dar certo. Pronto, é isso aí que você aprendeu hoje. Olha para a sua vida agora. Analisa ela. E diga para você mesmo: eu não quero mais fazer como fazem os filisteus. Eu vou fazer conforme a palavra do Senhor. Se você tiver boa intenção e fazer como os filisteus fazem, você vai até a eira de Nacon. Mas se você faz conforme a palavra de Deus,
A arca chega em Jerusalém. Curve a tua cabeça. Fecha teus olhos. É o teu momento com Deus agora. É o teu momento com o Espírito Santo. É o teu momento com o Deus da Bíblia. É o teu momento com aquele que tudo pode. É o teu momento com aquele que tudo faz. É o teu momento com aquele que resolve os problemas. É o teu momento com aquele que já foi na frente. É o teu momento com aquele que perdoa pecados. É o teu momento com aquele que direciona homens e mulheres ao propósito. É o teu momento com aquele que não quer que você perca a tua alma. É o teu momento com aquele que está te ajudando a sair do poço, a vencer essa tentação. Essa tentação que quer te derrubar. Já faz muito tempo, muitos anos que essa tentação está tentando te arrastar. Mas diga para essa tentação: minha alma não te pertence. Não tem nenhum problema a ser tentado, Jesus também foi. Mas diga para essa tentação, todas elas, assim diz a palavra do Senhor: eu não te aceito, eu vou te vencer, o anjo vai me servir, o meu testemunho será grande, em nome de Jesus. Fala: Deus, eu não vou ter comportamento de filisteu, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu não aceito ter comportamento de filisteu. Eu não aceito carregar a arca da maneira que eles carregam. Eu não aceito fazer com a palavra do Senhor o que eles fazem. Eu preciso fazer com a palavra do Senhor aquilo que o Senhor quer que façamos. Que esta manhã seja uma manhã de cura nesse lugar, meu Deus. Que esta manhã seja uma manhã de libertação neste lugar. Que esta manhã seja uma manhã de paz neste lugar. Que esta manhã seja uma manhã de renovação, de um vinho novo, de transformação. Que esta manhã seja uma manhã de prosperidade. Que o Senhor possa, meu Deus, trazer o que o teu povo precisa. E assim nós abençoamos a tua igreja para um próximo nível, para chegar em Jerusalém. Chega de ficar barrado em Nacon. Chega, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Quem entendeu a palavra? Amém? Nós vamos participar da ceia agora. A Santa Ceia é um dos maiores recursos da igreja. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E quando a Bíblia diz examine-se o homem a si mesmo, ele não está dizendo para você se auto-acusar. É para você fazer essa reflexão que você fez hoje. Por exemplo, como é que eu estou carregando a arca? Como diz a palavra de Deus ou como os filisteus? Pronto. Você examinou a si mesmo. É isso aí. Aí você fala assim: poxa, eu estou carregando igual os filisteus. Aí você fala: então hoje eu vou parar de carregar igual os filisteus. Eu vou carregar como se carrega os levitas, conforme a palavra. Então tudo aquilo que nós temos feito é errado. A gente tem que pedir para Deus: Deus, me ajuda a vencer isso, para que eu possa fazer da maneira correta. Amém? Então nós vamos participar da ceia, porque a palavra de Deus, ela diz assim, irmão: porque todo aquele que come e bebe do corpo do Senhor tem parte com ele. Então aqui em João, capítulo 6, a Bíblia diz assim, versículo 53, Jesus disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Então quem não come, quem não participa da ceia, não tem vida em vós mesmos. Então se você participa da ceia, você passa a ter vida em você mesmo. A vida de Deus passa a fazer parte da tua vida. É para isso que Deus instituiu a ceia. A Santa Ceia é uma cerimônia de memória.
É para você lembrar do que foi feito na cruz. É para você lembrar do que Ele fez. Para você lembrar de um novo tempo. Um tempo de aliança. Amém? Muito bem. Pessoal que está em casa, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Em nome de Jesus, compartilhe essa palavra. Se você ainda não enviou a tua oferta, teu dízimo, a contribuição, para nos ajudar a fazer a obra de Deus, a continuar publicando os nossos vídeos, pagando as despesas da igreja, que são altas, não são poucas. Pregar o evangelho é de graça, né? A palavra é grátis, mas mesmo sendo grátis, para a gente pregar é caro, porque tudo tem que pagar, né? Que Deus abençoe a tua vida. Até o nosso próximo culto. Tem o número do Pix. Faça isso hoje. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.